General, já aproveitando aqui o ensejo, né, que o Farinato colocou uma questão que é fundamental, né? Como é que o senhor vê? Eu não vou nem falar da guerra, eu vou falar do impacto que ele está provocando na Europa. A Europa não sabe como lidar com ele. Apesar que aquela brilhante liderança, brilhante liderança da Kaja Kallas, que ligou para o Marco Rubio, e o Marco Rubio, não, a política é essa, não vou. A princípio, você sabe, né? Diz que ele já mandou um recado, vocês não vão sentar à mesa. Vai conversar o presidente com o Putin. E como é que o senhor está vendo, né, esse impacto, né, na União Europeia? Me parece perdido, general. Completamente, Sr. Professor. Completamente. A União Europeia está em transe, podemos dizer, em panic mode, permita-me o inglesismo, não é? Porque primeiro a União Europeia não esperava Trump. Colocou todas as fichas, não é? Como se isto fosse um casino, colocou todas as fichas em Camalares. Mas empenhou-se, permita-me a deselegância, descaradamente, não é? Porque, digamos, um dos erros da atualidade é pensar que o impossível não pode acontecer, não é? E tivemos já, na altura, não fazíamos previsões, nem temos bolas de cristal, mas seguimos os indicadores, e Trump, os indicadores não eram tão, digamos, tão tácitos ou tão inequívocos como as sondagens falavam em relação a Camalares. E, nomeadamente, por exemplo, o aliado tradicional na Europa, que é o Reino Unido, Keir Starmer, chegou, digamos, à insensatez de mandar um grupo de mais de 100 especialistas para apoiar a campanha de Camalares, etc. O que, a priori, o eixo transatlântico, não é? Que tem uma ponta em Washington, outra verdadeiramente em Londres, e depois o resto é um bocado de paisagem, ficou ali muito debilitada. E depois, digamos, aquilo que assistimos agora, efetivamente, é que tanto o secretário-geral da NATO anda a fazer um périplo que teve em Lisboa anteontem, aliás, ontem, tem estado a fazer um périplo, aliás, anteontem, peço desculpa, um périplo pela Europa, e teve em Portugal e em Espanha, etc., mas completamente a fugir à questão. Kaja Kallas está completamente perdida, não é? E a questão é que ainda não houve uma aflição do discurso em relação àquilo, no mínimo um discurso de expectativa, porque o discurso de Kaja Kallas, o discurso de von der Leyen, que nem é veio, o discurso, digamos, dos líderes europeus, continua a ser um discurso de negação, um discurso de continuar a pensar que tudo está na mesma. Não está. E depois há aqui um elefante na sala, que é a questão da Groenlândia. E tivemos aquela senhora, como o professor sabe, a questão da Groenlândia, porque sabemos, é dado corrente que Trump ligou à senhora Frederiksen, Mette Frederiksen, 2 dias antes de tomar posse, e teve ali um discurso um bocado contundente com ela. A senhora ficou em pânico, não é que é o termo, convocou para um almoço informal os líderes dos países nórdicos, ali da Finlândia, da Suécia, da Noruega, com ela. Aliás, uma imagem, um ambiente extremamente frio à mesa, não é? Preocupado, de preocupação, e fez ontem também um périplo pela Europa, pela França, e depois vemos o ministro francês dos negócios estrangeiros, não é? Jean-Noël Barrot, dizer que se for preciso mandamos forças para a Groenlândia. Portanto, a insensatez é imensa, e digamos, o momento devia ser um momento de recato, de silêncio, de reflexão e de contactos no plano diplomático, e não digamos, de este espalhafato que estamos a assistir. Portanto, a Europa está em transe. A questão da Ucrânia vai ficar completamente à margem. Isto é ponto assente. E, digamos, a sua irrelevância vai se acentuar ainda mais neste processo. Aliás, o Político, o jornal, digamos que é de conhecimento de todos, veio referir que os Estados Unidos já explicaram que a relação privilegiada com a Europa é bilateral, é de Estado a Estado, o que quer dizer que a Europa, a União Europeia, como tal, como instituição, vai ser, digamos, votada ao ostracismo. E diga-se de passagem que
digamos, as práticas da União Europeia ajudam muito a isso, não é? Portanto, estamos efetivamente num mundo novo. E para analisarmos este mundo novo, e depois poderemos fazê-lo, temos de ver os 5 objetivos, isto é, as 5 prioridades que Trump lançou quando digamos, se apresentou no seu discurso de tomada de posse. E isso justifica muito. Não é? Mas pronto, é nisso que estamos. Irrelevância da União Europeia, acima de tudo, desnorte, e acima de tudo, a União Europeia não parece querer libertar-se daquele complexo de vassalagem que tem em relação aos Estados Unidos, porque ouvimos hoje, parece que finalmente Marco Rubio ligou a Kaja Kallas, e Kaja Kallas diz que vamos conduzir o processo, etc. E finalmente parece que ligou o secretário-geral da NATO, e ele, digamos, reitera as ordens que recebeu, que é pressionar os países da União Europeia, os países da NATO, os países europeus da NATO, a um investimento maior na defesa, sem se perceber, sem haver um estudo, sem haver uma orientação em que é que se deve gastar, em que é que se deve investir. Portanto, nós não somos, digamos, é tão errado dizer que devemos subir para 2, 3, 4, 5, o que quer que seja por cento, como, digamos, andar à deriva um pouco, dizer que é 1% ou dizer que é a média dos 2%, como dizem aqui em Portugal. Portanto, é preciso primeiro perceber o que é que queremos por estratégia, e com isto concluir. A estratégia é estabelecer os fins, os objetivos, definir as formas para atingir os objetivos, tendo em conta os meios. Portanto, objetivos, as formas, portanto, as modalidades, as formas para atingir os objetivos, tendo em conta os meios que temos. Não podemos primeiro falar nos meios e depois definir os objetivos. Primeiro temos de saber quais são os objetivos, quais são as formas, e quando é os objetivos, primeiro temos de fazer uma análise de risco, uma análise das ameaças, temos de ver qual é os meios, quais são o sistema de forças que temos, etc. E a NATO tem uma estrutura para isso, e depois definimos quais são os meios, quais são os recursos, quais são os meios e quais são os recursos que temos que afetar. Poderão ser 2%, 3%, e depois temos que perceber sistemicamente, porque, digamos, a questão não é na quantidade, a questão é na qualidade, a questão é digamos, em certa medida, e na sincronização, na coordenação dos gastos de despesa, porque sabemos que no fim, digamos, por trás de toda esta intenção, está uma apenas, que é alimentar a base tecnológica e industrial militar dos Estados Unidos. É esse o objetivo de Trump, é por isso que ele fala em 5%, quando os Estados Unidos, em termos daquilo que é o Military Balance de 2023, portanto, daquilo que foi o Military Balance fala-se daquilo que foi o orçamento de 2023, que o 2024 já está a ser fechado, não é? Em termos digamos, da produção deste momento, os Estados Unidos investiram 3,36 em defesa. Como é que eles investem 3,36 e querem que a Europa invista 5%, não é?